Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Eu não sei se vocês têm esse comportamento também com relação aos tablets, mas sempre me parece que o tablet está nesse local onde você não consegue encaixar ele no dia a dia num uso casual. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou Josué de Oliveira. O Barba sou eu. E eu sou o Tássio Veloso. 2023 foi o pior ano na venda de tablets desde 2011. E essa situação faz a gente se perguntar, será que ainda existe espaço para esse tipo de produto com smartphones cada vez mais avançados? E será que o tablet está virando um dispositivo de nicho? Ainda mais do que já era? Esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 15 minutos e 10 segundos. Bora lá, Josué, qual que é o primeiro comentário de hoje? O primeiro comentário de hoje é do Ayubi. Quem acompanha aqui o Tecnocast vai reconhecer esse nome, ele já participou com a gente algumas vezes. O episódio é sobre a queda do Facebook lá em 2021. Mais recentemente, no segundo semestre do ano passado, falamos sobre limite na banda larga, depois sobre se as Big Techs devem pagar pela infraestrutura de rede, enfim, então a gente chama ele com alguma frequência. Ele comentou o seguinte lá na comunidade a respeito do episódio de semana passada. O que foi retratado nesse episódio quebra uma narrativa muito popular, a de que todos os malefícios dos TV Box piratas eram falsos, que as alegações da Anatel eram em conluio com as donas do conteúdo. De forma mais clara, agora está demonstrado que quem possui uma TV Box em casa gera dano para si, não apenas ao dono da propriedade intelectual violada. E para outras pessoas também, além do dono da propriedade intelectual, através dos ataques que são direcionados a partir do dispositivo que está na sua casa. Quer dizer, aí em caso de aparelhos que foram hackeados infectados, ou aqueles que o Lucas citou, que às vezes faz parte do modelo de negócio também. Era o que eu ia comentar, né? Tipo, o Lucas trouxe pra gente como funcionava ali, tipo, dá pra ver que em algum momento deixa de fazer sentido, a conta deixa de fechar, e aí você precisa dessa renda passiva, e aí os ataques de DDoS, você vai ter ali uma grande quantidade de poder pra você usar e atacar alvos que isso é comprado por outras pessoas, enfim. Então, é realmente um negócio bastante complexo, uma infraestrutura bastante complexa, que, cara, assim, o Tars também menciona isso no episódio, né, tipo, colocar isso na sua casa tendo o risco de você estar sendo um dos vetores de um ataque que pode prejudicar um terceiro que não tem nada a ver com isso, sabe? Porque alguém comprou um ataque, enfim. Você não é um cúmplice de um crime, não é isso, mas a sua máquina está sendo usada de alguma maneira, né? Que está na sua casa, sua internet, para cometer um crime. Então, sei lá, é muito desconfortável saber isso, sabe? Então, e o comentário do Ayubi também chama atenção para essa confirmação externa. Não é mais só a Anatel falando, né? As pessoas não gostam da Anatel, a gente sabe disso, mas, enfim, tem um terceiro aí apontando que, cara, os riscos são reais, estão aqui. Você falou que não é cúmplice de um crime, na verdade é o criminoso. Você comprou um dispositivo ilegal. Você tá assinando uma parada ilegal, então você... Tenho certeza que caracterizaria como um crime também. Ok, você tá falando dos ataques, né? Dos ataques, É que eu não sei o quanto exatamente o Código Penal responsabiliza qual parte. Eu não sei se é de fato crime ou se é... Então, por isso que... Não sei. Mas a parte dos ataques você não tá fazendo. Não é você que tá lá organizando ataque de DDoS. Porém, a sua internet está sendo usada, um dispositivo que você pagou, comprou. A sua rede ali, pra isso. Exatamente, então não é legal não. Próximo comentário aqui é do Rodolfo Sampaio, ele mandou lá no Telegram e ele diz o seguinte: sobre o episódio de TV Box, creio que o preço das TVs a cabo no Brasil é muito caro. Se o governo abaixar o imposto das TVs por assinatura, iria diminuir muito a pirataria no Brasil. Tem alguns pontos, né? Primeiro, eu não consegui encontrar exatamente qual é a incidência de imposto hoje sobre TV a cabo. O máximo que eu consegui achar aqui foi no site do impostômetro.com.br, que diz que é 24,2%.
Então, quase um quarto, ok, do preço final. Mas não tenho certeza se é só isso mesmo, né? Tem uma matéria do TB de 8 anos atrás que diz que a média era 45% a média no Brasil. Mas também existia um máximo constitucional de 26% e tem notícias depois apontando sobre tetos que foram implementados para o setor. Então pode estar realmente completamente desatualizado essa matéria. Enfim, mas acho que o ponto não acredito que seja apenas o imposto que encarece o preço das TVs por assinatura. Acho que tem outras coisas na conta aí, né, Josué, que também pesam bastante. E tem também a questão do hábito da pessoa querer o on-demand, não tá mais afim de ficar assistindo TV para esperar passar o filme que ela quer, né? Tem toda a questão de construir infraestrutura, manutenção de infraestrutura, a pessoa que vai instalar e vai fazer, enfim, consertos, toda essa parte realmente gera um custo alto e que se reflete ali no valor final para o consumidor. Mas eu, assim, mesmo que TVs a cabo baixassem magicamente o preço amanhã, assim, tipo, eu acho que a lógica de consumo do streaming já se alastrou de modo que a gente não consegue voltar. Porque a TV a cabo, por mais barata que ela fosse, ela ainda exige de você estar num lugar X na hora X, sabe? O programa vai passar no canal tal e vai começar às 7 da noite, sabe? Você precisa estar lá para assistir, então você se adequa à plataforma, você se adequa à programação. Enquanto que o streaming realmente virou essa coisa e fez com que a programação se adequasse a você. Uma vez que você tem essa outra experiência, eu acho muito difícil retornar para uma experiência que exige de você alguma coisa além da sua conveniência, sabe? Então não sei, assim, usando a mesma lógica, se a pirataria diminuiria caso a TV a cabo ficasse mais barata. Porque na pirataria você também tá, né, usando a sua conveniência para consumir o conteúdo quando você quer, sabe? Então eu acho que tem outras dinâmicas aí que já estão muito estabelecidas, sabe? Nossa lógica de consumo e me parece que TV a cabo tem cada vez menos espaço dentro das rotinas que nós fomos criando, assim, como sociedade mesmo. Não, eu acho que pode até ter uma questão do preço na pirataria, né? Uma relação de, tá muito caro, por isso que abre espaço para uma concorrência mais barata. Eu tô fazendo aspas aqui, né? A lógica faz sentido, mas ainda assim, vamos dizer que o original oficial, real oficial, nunca vai poder custar tão barato quanto o alternativo, vulgo pirata. Não tem como, porque como o vulgo pirata não tem nenhum dos custos de repassar direitos autorais para as empresas, tem toda uma cadeia que é alimentada através dessa assinatura, né? O pirata sempre vai poder cobrar mais barato para continuar existindo. Então, se a TV cobrar R$50, R$30, o pirata vai vender por R$10 por mês, R$5 por mês, saca? Ele sempre vai achar o espaço dele ali e sempre vai ter a pessoa que vai falar assim, nossa, por que eu vou pagar 50 se eu posso pagar 5, né? Prefiro pagar o pirata. Enfim, é uma questão bastante complexa e as questões econômicas realmente fazem parte da equação, mas o que me chateia principalmente no consumo de conteúdo pirata é como a gente perde de vista que as pessoas que fizeram o conteúdo que a gente está assistindo e consumindo precisam ser recompensadas por isso. A internet, de modo geral, a disponibilidade de conteúdo que você quiser o tempo inteiro, faz com que a gente perca um pouco de vista de que, cara, isso é uma atividade, isso é um trabalho. O trabalho tem que ser remunerado, você tem que pagar. Porque é assim que as coisas funcionam, é assim que as pessoas pagam suas contas e tal. E eu sei que a gente não gosta de falar que, beleza, o grande estúdio e etc, mas tudo bem, esquece a Warner por um momento, esquece a Disney e tal. Tipo, pô, o ator, sabe, as pessoas que trabalharam na produção, o cara dos efeitos especiais, tipo, toda essa cadeia tá envolvida no consumo legítimo de conteúdo. Sim. E essa parte, inclusive, que o José tava comentando, né, o Pablo Salama comentou lá no nosso canal Caixa Postal Tecnocast no Telegram. A primeira parte do comentário dele explica, né, sempre que existe um problema, se cria uma oportunidade de negócios. Então, o problema, no caso, o preço está ali, pessoas que não conseguem pagar esse valor. Alguém encontra uma forma alternativa, nesse caso até ilegal, né, de oferecer o serviço para atender essas pessoas. Mas o Pablo Salama continua o comentário dele com uma ideia meio doida aqui, ó. Vamos lá. Não precisa ser ilegal para dar lucro. Estava pensando no que vocês falaram do processamento distribuído e que os dispositivos de TV Box são como computadores. Eu não sei a viabilidade econômica disso, mas imaginem se uma nova operadora legal, que paga todos os conteúdos para os respectivos fornecedores, instale em suas TV Boxes
um programa para minerar criptomoedas usando sua internet e sua energia elétrica. O modelo de negócio dessa empresa seria fornecer conteúdo lícito a partir do lucro que ela teria usando sua energia e internet para gerar cripto. Talvez com o hardware atual não seja viável, mas uma operadora poderia desenvolver seu próprio hardware com essa finalidade e viabilizar o negócio. O que vocês acham disso? Cara, assim, pensando num momento utópico em que isso fosse possível, desde que as partes estivessem cientes do que está acontecendo e todo mundo estivesse sendo devidamente remunerado, seria ok. Acho que o empecilho aí é mais técnico mesmo, né? Tipo, minerar Bitcoin dá trabalho e tal. Tipo, você precisa... São tantos problemas que eu imagino, cara. Mas só o esquema de negócio. Só o esquema de negócio faz certo sentido. Se as partes, tipo, as concordarem, tipo, não, eu estou ciente de que vão usar a minha internet para minerar criptomoeda, mas eu vou trocar isso pelo conteúdo. Beleza. Sim, se todo mundo mas okay. não é viável, sabe? Primeiro que você precisaria ter um super... É um pequeno problema. Você precisaria ter um super hardware e custa caro. E eu tô falando um super hardware mesmo. Um hardware mais potente do que o meu MacBook, por exemplo, saca? Ou não necessariamente só mais potente, né? Mas um hardware específico para mineração de criptomoedas. E é muito superior, muito mais caro do que um hardware para você assistir TV, sabe? Às vezes nem tem as mesmas capacidades técnicas ali, né? Que é o que você usaria para decodificar vídeo ou usaria para minerar a criptomoeda, né? Então, para mim, acho que já fica inviável aí na questão do custo. Mas vamos supor que o custo seja viável e tenha realmente um hardware que faça sentido para a empresa e ficar variando ali as criptomoedas. Ela vai ter que minerar, sei lá, o equivalente a R$100 por mês em criptomoedas para valer a pena. Quanto que isso vai consumir de energia elétrica? Já começa aí. Então, o preço que você vai pagar na energia elétrica, às vezes é um desconto que não faz tanto sentido a diferença, né? 20% de margem, vamos dizer, não faz tanto sentido essa economia de 20% você ter um aparelho desse. O segundo ponto, o Brasil é um país muito quente, né? Aí você imagina que as pessoas colocam esse dispositivo dentro do armário da sala. E aí o que acontece? Thermal throttling, no mínimo. Não vai pegar fogo, porque é óbvio que eles já vão pensar nisso e vão fazer um hardware preparado para não pegar fogo sozinho. Então rolaria um thermal throttling ali para ele para ele diminuir a capacidade de processamento. E aí é mais um custo que a operadora tem para ficar gerenciando, de ficar ligando pra pessoa e falar assim, ô, fulana, seu aparelho, você não tá deixando ele ligado. Ou isso, tem que deixar ligado, podem deixar o aparelho desligado pra economizar energia, porque percebem que o aparelho tá esquentando. Enfim, isso é mau então negócio caso você queira minerar Bitcoin ou algum cripto. Tem que ficar ligado o tempo inteiro trabalhando. Tem que ficar o tempo todo, né? Então, não, a ideia é legal, mas acho que se ninguém fez ainda, porque realmente não seria viável, sabe? Alguém já teria pensado. Eu acho que a NVIDIA tinha que abrir essa subdivisão na empresa, tá ligado? Porque aí eles vão dar um jeito com um monte de GPU. E aí a NVIDIA vai ser a nova operadora de TV por assinatura por aqui, que a recompensa dela vai ser minerar mais Bitcoin. E esse é um modelo de negócios novo que o Pablo tá inaugurando aqui e a NVIDIA vai entrar. Ou coloca embutida no hardware da TV, porque daí a TV provavelmente não vai ficar num ambiente fechado, no máximo ela vai ficar presa na parede, e a TV tá sempre ligada na tomada, ninguém desliga a TV da tomada hoje em dia. Enfim, o dispositivo ali embaixo da TV também não, né, mas... Enfim, é isso. Mas, enfim, eu acho que tem outros modelos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se eu não me engano é Vizio o nome da empresa, né, que exibe propaganda na TV. E o Walmart comprou recentemente. O Walmart anunciou, né, hoje que tava fazendo essa compra aí. E ainda nessa coisa da propaganda, tipo, pensando em outros modelos que envolvem TV e consumo de conteúdo, tem uma startup chamada Telly, que é um pouco mais doido ainda. Eles tiveram a melhor ideia, ou então a mais estúpida, que é a TV é de graça. Eles, tipo, mandaram milhares de TVs pras pessoas, pelo menos eles começaram a fazer os envios ano passado, você não paga nada pela TV. Só que junto com a TV vem uma espécie de uma segunda tela, digamos, que fica abaixo, e nessa tela só passa propaganda. Então você tem ali um hardware gratuito pra você, e eles só exigem que você esteja disponível para assistir as propagandas, que aí sim empresas vão comprar o espaço para passar ali. Então, enfim, tem modelos aí em que as partes estão concordando em cada um ceder alguma coisa, sabe? Esses dois que a gente citou são mais tranquilos do que criptomoeda. É mais fácil das pessoas aceitarem. E você vê que no final das contas a gente chega no que? Justamente no modelo que funciona a internet hoje,
e que os leitores mais chatos estão reclamando Exatamente. e querendo bloquear anúncios no YouTube, nos sites, porque eu não aguento mais os anúncios incomodando. Então, assim, cara, decide, você quer pagar assinatura, você quer minerar criptomoeda, você quer ver anúncio, alguma coisa tem que fazer pra financiar, sabe? Só não vai pro pirata. Bora pra pauta? Vamos lá. Cerca de 128,5 milhões de tablets foram vendidos no mundo em 2023, segundo o IDC. Esse número representa uma queda de 20,5% em relação a 2022. É curioso porque é o número mais baixo que já foi registrado desde 2011, que foi o ano do lançamento do iPad 2. Então chama bastante atenção. E outros dispositivos também vêm apresentando uma queda nas vendas nos últimos anos, como PCs e notebooks, só que a situação dos tablets parece um pouco mais preocupante, foi uma queda maior. Esse relatório da IDC também apontou quem são os principais players do mercado. E quem continua na dianteira aqui, para surpresa de ninguém, é a própria Apple, inventora do iPad. Dos 128,5 milhões de tablets vendidos em 2023, 48,5 milhões foram apenas de iPads, né, Josué? Pois é, e isso é bastante coisa, né? A Apple realmente tem uma dianteira boa em relação ao segundo lugar, que é a Samsung, mas mesmo nessa liderança, também se nota uma desaceleração na venda de iPads. Então, se você faz uma comparação com 2022, houve uma queda de 19,8% na venda de iPads. Um ponto interessante de lembrar em meio a esse contexto é que não teve nenhum modelo novo de iPad lançado em 2023, o que certamente contribui para esse quadro. Claro que se tivesse novos iPads em 2023, não salvaria aí, né? Tipo, não faria necessariamente com que uma queda não ocorresse, mas sempre que tem um produto novo, né, uma nova linha de iPad, você gera ali mais interesse e tal, tem a apresentação bonitona, reaquece, exatamente, mas não teve. E isso, naturalmente, contribui para essa desaceleração. A Samsung está em segundo lugar, foram 26,2 milhões de tablets vendidos. Também teve uma queda em relação a 2022, uma queda menor do que a da Apple, mas também está aí, né? Foram 13,9% de queda. E fechando aí o top 5, nós temos Lenovo, Huawei e Amazon. A Xiaomi teve um desempenho bom ali no último trimestre de 2023, não foi suficiente para colocar ela ali no top 5, tal, nas primeiras posições, mas teve um desempenho respeitável no Q4. E, bom, segundo o IDC, essa desaceleração geral no segmento de tablets tem alguns motivos diferentes, só que tem um fator principal que eu acho que é fácil de adivinhar qual é, né, Thais? Que é a questão econômica, né? Exato. Mexeu no bolso da galera de modo geral, pronto, já acaba tendo esse efeito aí que vocês mencionaram. E no caso do IDC, tem um analista chamado Anurupa Nataraj, que apontou o que chamou atenção para ele nesse último relatório, e de acordo com ele, as vendas tímidas lá em 2023, no ano passado, têm como principal motivo o congelamento de gastos, e o outro principal motivo também é a alocação de dinheiro das pessoas para itens que vão além do nosso mundinho dos equipamentos eletrônicos. Então, os consumidores estão com outros focos. A gente ainda está falando de algo que foi motivo aqui, foi assunto de Tecnocast no ano passado inteiro. Resumindo, ambiente econômico mais instável, inflação, as pessoas gastam com coisas mais importantes, os tablets e outros equipamentos acabam ficando em segundo plano. Mas também tem outros aspectos além do econômico. Ainda de acordo com esse analista, também existe por parte dos consumidores uma percepção, não sei se vocês vão concordar ou não, é assunto para a gente hoje, mas a percepção de que os celulares, hoje em dia, eles já são plenamente capazes de desempenhar, de executar as mesmas atividades de um tablet. Porque antigamente tinha essa diferença, né? O celular, tela menor, o tablet, tela maior, capaz de fazer mais coisas. Só que, hoje em dia, de acordo com esse analista do IDC, o consumidor já não está vendo mais tanto motivo para fazer, não tanto essa migração, mas a compra de um segundo equipamento eletrônico para o dia a dia daquela pessoa, fica só no smartphone. E o resultado, então, é que o tablet começa a ser visto como um dispositivo de nicho, para algumas pessoas específicas, com necessidades específicas, mas não como um produto de massa, como tinha sido lá em 2011 e nos anos subsequentes.
Eu acho que até os tablets, eles tinham esse potencial para ser algo a mais, por ter a tela maior, né? Mas não tinha tanta diferença no que o tablet podia fazer em questão de sistema e o que o celular podia fazer. A Samsung até testou aparelhos como o DeX ali, que se encaixava num slotzinho e conseguia usar um computador a partir do seu celular. Hoje você até consegue usar o DeX encaixando o cabo HDMI, você encaixa, ele já funciona, já faz o stream para a TV, para o monitor, não precisa mais de nenhum equipamento adicional, mas não vejo ninguém falando que usa isso de fato, né? Vou viajar e usar o meu celular para trabalhar. Então eu acho que o tablet, meio que no imaginário das pessoas, ocupava essa posição de, será que é o dispositivo que eu posso usar para viajar ou para usar na rua e deixar o meu computador em casa? E, de repente, até uma percepção minha isso, a gente começa a perceber que, tá, mas o que eu faço no tablet eu consigo fazer no smartphone. Às vezes até melhor, porque tem um aplicativo preparado para smartphone e no tablet não está tão otimizado, né? E a Apple até tentou mudar isso com algumas coisas que ela introduziu no iOS nos últimos anos, né? Para fazer com que o tablet se aproxime mais de um sistema desktop. Mas aí queria ouvir de vocês no dia a dia, utilizando tablets. O Barba aí, sempre que a gente fala de tablet, está presente aqui no Tecnocast também. O que vocês sentem? Mudou mesmo para o usuário comum ou continua sendo um dispositivo para um nicho como o seu, Barba, né? Que é um nicho ali de edição de vídeo, de foto. Vocês estão falando bastante assim de tablet que faz a mesma coisa que smartphone, isso é fato, mas eu acho que essa mudança, essa percepção realmente começou quando as telas começaram a aumentar, né? Tipo, porque quando os tablets estavam lado a lado ali, o Google já teve tablet de 7 polegadas, gente. 7 polegadas é quase um smartphone, praticamente. Então, lá atrás, né? Eu tô falando de 10 anos, 12 anos atrás, realmente tinha uma diferença bem maior. Hoje você pega... Cara, o iPad mini cabe num bolso tanto quanto um Fold, né? Que já ainda tem aliás, não tinham os Folds naquela época. Sim. Né? Porque... Hoje, eu diminuí ainda mais o meu uso de tablet Android, por exemplo, porque um Fold já me atende. Então, lá atrás, você pega um smartphonezinho pequenininho e até um tablet de 8 polegadas. 8 polegadas, eu acho um tamanhozinho muito gostosinho de usar. Fazia sentido, né? E aí começou a crescer, e os apps começaram a ficar realmente muito mais abundantes num smartphone. E aí, quando você olhava o mesmo app num tablet, não tinha nada de diferente. Isso também tem um pouco de culpa, né? Ali da questão do mercado de desenvolvimento. Não tinha nada diferente. Ficava um monte de espaço sobrando, né? Era o mesmo app esticadão. Né? Uhum. Eu acho que hoje a única 2x. a única plataforma... E ainda perdi a resolução às vezes, né? Tem isso também. Sim. E hoje eu acho que a única plataforma que eu digo que não tem mais apps adaptado é ainda o da Apple, né? É o iPad, que tem mais apps específicos, com layout específico do tablet e não do smartphone. No Android ainda não é assim, né? Mas assim, no meu caso eu vejo realmente um pouco mais essa questão nichada. O tablet Android em específico, um pouco mais nichado para o estudante, que é uma coisa mais acessível e tal, e pro lado criativo e profissional, essa parte mais de iPad, né, que seria mais o meu uso. Hoje eu uso qualquer plataforma que me disponibilizarem, mas para trabalhar mesmo no que eu preciso, hoje só o iPad. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho que é um pouco assim a minha visão. Se os smartphones acho que ainda fossem pequenininhos, ou se eles começassem a voltar a ser pequenos, acho que faria mais sentido na cabeça das pessoas, né? O tablet hoje no mercado de 8 polegadas já daria conta e seria até mais acessível, né? Porque um tablet OLED ou micro LED de 12 ponto tanta polegada vai ser muito mais caro do que o pequenininho, né? Que é um iPad mini, por exemplo. Nessa pegada da sua pergunta, Moblon, eu acho que dá para você dividir entre dois perfis de uso. O Barba já falou um pouco, né, do criativo, né, do profissional que depende do tablet para whatever. Até para programar hoje em dia as pessoas usam tablet. Mas eu estava aqui lembrando que quando a Apple anunciou o iPad e deu início praticamente a esse mercado, também falavam muito em consumo de conteúdo, né? Consumo de conteúdo
seja para leitura, que hoje em dia tem o Kindle, seja para assistir filme, série, e vamos combinar que ver na tela da televisão grande é mais gostoso. Tá, se é você mais lembra imersivo. quando a gente achava que o iPad ia ser a revolução das revistas, dos quadrinhos? Você lembra? Nossa, não, agora os quadrinhos agora vão saltar da tela, vai ser 3D, vai ser... Não, no começo era assim, não era lindo, né? E aí foi ladeira abaixo, né? Você pode perceber até que na apresentação de lançamento do Steve Jobs, não, se você pegar todas as apresentações, é a única que acontece isso. Colocaram uma poltrona, um sofazinho para que ele sentasse, cruzasse as pernas, pegasse o tablet, que era para mostrar que, olha, é assim que a gente imagina você usando. É sentadinho no seu sofá, consumindo seu New York Times, sua revista favorita. Tomando seu chá. Tomando seu chá e tal, comendo sua maçã. Era nesse sentido, assim. Só que aí virou uma outra coisa totalmente sem controle, né? E é engraçado isso de você lembrar das revistas, porque lá atrás, há muito tempo, quando eu estava fazendo faculdade, o meu TCC o título era Manual Jornalístico do Blog. E ele foi feito para iPad. Então tinha tudo aquilo, sabe? De arrasta para um lado, arrasta para o outro, aí mostrava umas coisinhas e tal. Só que parte da banca não tinha iPad. Aí eu tive que fazer uma versão em PDF e mandar para eles. Uma versão de low cost, entendeu? Clássico. Fantástico. Mas aí, voltando para o meu raciocínio, rapidinho, então, os hábitos de consumo, de conteúdo especificamente, eles se modificaram muito. E hoje em dia, quando eu penso em tablet, seja Galaxy Tab, seja iPad, whatever, eu visualizo uma pessoa sentada pode ser num café também, num Starbucks da vida, mas com o tablet na horizontal, mas sempre com um tecladinho ou com uma capa. Então, muitos acessórios que transformaram o tablet, né, aquela velha discussão, o iPad é computador, não é computador e tal. A parte do consumo de conteúdo não chama mais tanto a atenção. E um último ponto rápido sobre isso, quando a gente compara celular e tablet, os celulares ficaram muito maiores e isso foi possível também por causa das bordas que são muito mais finas, né? Lembram que os celulares antes tinham, 6 polegadas e era um tijolaço, assim. E hoje em dia, você tá com o Galaxy S24, a gente se acostumou com os aparelhos maiores, um pouco mais pesados, mas as bordas também diminuíram muito, a ponto de serem praticamente invisíveis. Cara, hoje em dia. Tem gente que reclama, tipo assim, a borda mínima, mas tem gente que reclama. Não, de uma geração para outra. Olha só, não diminuiu nada, mas a borda já é milímetros, mas não, o cara quer 0 bordas. Zero borda. Exatamente. Eu estava pesquisando alguns textos mais antigos sobre tablets para essa pauta e eu encontrei um do TechCrunch de 2011. E esse texto se chama 10 razões para comprar um tablet e 5 razões para não comprar. E estava falando sobre essa coisa do consumo de conteúdo, você falou das revistas, né, Thais? A primeira razão que esse texto do TechCrunch aponta é tablets são ótimos e-readers. Primeira coisa que ele fala. Então, tipo, você comprar para ler alguma coisa, ter uma experiência de leitura, era apontado como, isso é um diferencial, compra para isso. E isso é muito marcante para mim, porque no ano de 2011 eu estava entrando no mercado de trabalho e eu trabalhava com publicação digital, eu fazia e-book dentro de editora. Então, boa parte do meu trabalho, depois de fazer, fazer o código ali do e-book e tal, era testar em várias plataformas, entre elas tablets. E eu gostava bastante de ler e-book em tablet, sabe? Tipo, tanto o iPad quanto da Samsung, que eram os principais que a gente usava na época para testar. Particularmente do iPad, porque ele tinha o iBooks, que era um aplicativo muito bom para leitura de books, tinha loja também, enfim. Teve um tempo em que a Apple tentou ser um player nesse meio aí, depois desistiram, ficou só a Amazon mesmo, enfim. Mas eu achava bom, cara, achava confortável e tal. E a gente tentava pensar em, como é que a gente pode transformar isso aqui numa experiência de leitura digital, às vezes pensando no tablet. Tinha alguns livros que a gente adaptava, que tinham mais imagens, né? Livros infantis, assim e tal, em que a gente às vezes colocava um avisozinho na sinopse que ia pra loja dizendo, recomendamos a leitura desse book em tablet. Porque a gente sabia que se a pessoa comprasse no Kindle, cara, ela ia perder muito daquela experiência. Cara, o universo infantil se encaixa perfeitamente. Perfeitamente. E teve um momento, cara, em que, houve um esforço nesse sentido, tinha uma galera tentando pensar em publicações com essa pegada e tal, e com o tempo colocaram o pé no freio, aí os hábitos de leitura se consolidaram mais ali no Kindle, naquela experiência do e-reader, padrãozona e tal, beleza.
mas teve um momento em que a galera pensava mais nisso e realmente o tablet eu achava uma experiência de leitura muito interessante para essas publicações. Nunca fez muito sentido para mim para assistir coisas, mas para certos tipos de leitura eu achava excelente, cara. Eu cheguei a assinar revista, gente, assim, revista de design, de arte, essas coisas assim. Eu tive o iPad 1, aliás, tem um iPad 2 aqui, aí tem eu tenho o iPad Mini 1 aqui, o Mini 1, Eu o tenho 2. também. O 1 normal então, e o 1 mini eu tenho. Eu cheguei guardados. a assinar e a capa era sempre interativa, era fantástico. Eu tenho uma história com o iPad, porque logo que ele saiu, a minha avó estava viajando para os Estados Unidos, e aí eu pedi para ela trazer. Aquele ainda, sabe, com a traseira côncava, bem diferente Sim. dos atuais, que são flats? E aí ela trouxe. E enganaram a véia, porque eu falei, vó, traz um mais simples. Ela trouxe o que tinha mais armazenamento e era 3G na época ou era 4G? Sei lá. 3G no máximo. Então era 3G. E custou uma fortuna, assim. E eu não precisava de tudo aquilo. Mas aí, foi aí que eu comecei a desbravar esse mundo. E uma das coisas também que me chamava a atenção nas primeiras apresentações, além disso que o Josué falou dos livros, né, infantis, principalmente interativos, era na parte de livro-texto, quando eles mostravam, por exemplo, o corpo humano, e aquilo era super interessante para estudante de medicina, por exemplo, para estudar anatomia. Isso era muito maneiro. Inclusive, os estudantes são outro público importante para os tablets, porque é aquilo de conseguir fazer as anotações, né, e colocando em cima do próprio livro-texto, ou então, sei lá, onde quer que seja, mas anotar PDF. com a caneta. Exato, exatamente. E anotar no PDF. Então, tem o consumo de conteúdo, estudante e os profissionais criativos. A gente já está abrindo aqui um pouquinho. Mas um ponto a se considerar também é que a pessoa compra o tablet e fica muitos e muitos anos, né? Eles ficaram realmente muito bons. Então, eu acho que isso também tem a ver com essa situação atual de queda. Porque, no ano passado a Apple não lançou nada no mercado de tablets. Então, as pessoas vão esperar mais um aninho e, assim... Você não perde muita coisa se você esperar esse mais um ano e não tiver um tablet, sabe, muito velho. Barba tá revoltado aqui. Porque no caso do chip da Apple, porque no caso do chip da Apple, no caso desde quando mudou, quando entrou o Pro com USB-C, eu até gravei outro podcast com o pessoal, os nossos amigos do Escolha Segura, que antes de não vai sair... fazer divulgação de escolha segura. Tô brincando. Antes de sair o iPad Pro, o iPad que saiu em 2018... 2021, não, foi 2018, depois 2020. Aí em 2021 veio o M1. Esse de 2019 não foi atualizado, o iPad Pro. A gente gravou um podcast sobre iPads por ali, em 2019, e eu até falei, cara, o 2018 ele é tão bom, que eu duvido que ele vai ser atualizado esse ano. Eu literalmente tenho isso gravado. Eu acreditava que o 2018 era tão bom que não fazia o menor sentido lançar em 2019, porque não tinha nenhum concorrente perto dele. USB-C, tela boa, 120 Hz, um dos melhores processadores da época. E aí, de fato, não foi lançado em 2019 e só foi atualizado em 2020. Né? Então, eu acho que, assim, no quesito do chip da Apple, desde 2018 para cá, se você até tem um iPad Pro de 2018, sinceramente, ainda não precisa trocar. Dependendo bem. Dependendo do que você faça e dependendo da quantidade de armazenamento. Né? Porque tem muita gente que lá naquela época pegou, sei lá, 128 e tá complicado hoje, né? Mas dependendo do armazenamento e do que você faça, de 2018 para cá não tem a necessidade de trocar, principalmente depois da entrada do USB-C. Eu queria voltar um pouquinho na parte que o Tassi estava falando até sobre os tipos, né, de uso possível que a gente foi desenvolvendo até aqui, né, falando nesse episódio. Eu comprei um iPad mini, eu tava sem comprar tablet desde o iPad mini 2, então já fazia algum tempo. E aí eu comprei o iPad mini quando lançou essa versão mais recente. Então, como eu tinha uma rotina de todos os dias eu ter que consumir bastante conteúdo, leitura de apostila, leitura de material complementar, de paper em PDF, vídeo de, enfim, aula complementar, um monte de coisa assim. Para mim funcionava bem o iPad no dia a dia. Eu já tinha até uma rotina de vou tomar café da manhã, já vou com o iPad e começo ali a matar algumas tarefinhas, né? Que eu ia organizando em tarefinhas as coisas que eu tinha que estudar. Eu terminei a faculdade no final do ano.
E eu percebi que, assim, sei lá, já nos últimos meses da faculdade, eu não pegava mais o iPad pra nada. Às vezes eu ficava tipo assim, eu quero ler uma parada hoje e tal, e antes de dormir, às vezes, eu quero ler uma matéria que eu salvei, alguma coisa assim, e ficava procrastinando pra pegar o tablet que tava na mesa para abrir a matéria, porque, sei lá, no próprio celular eu já abria e começava a zapear a matéria e ler, e a hora que eu via já terminei de ler a matéria, né? Então, eu não sei se vocês têm esse comportamento também, com relação aos tablets, mas sempre me parece que o tablet está nesse local onde você não consegue encaixar ele no dia a dia num uso casual, porque a maioria das pessoas acaba esquecendo justamente porque o celular já está bom para fazer as coisas que você faz no tablet. Por exemplo, assistir um vídeo, essa geração mais nova cresce assistindo TikTok e Reels e YouTube no celular. Eles não têm esse hábito de, deixa eu ir pro computador, preciso de uma tela grande para ver esse vídeo aqui. Então, é até estranho você ver, eu vejo minhas priminhas, alguma coisa assim, é no celular, o celular colado na cara, elas não precisam de um tablet para isso, né? Já teve até vez eu falar assim, tá aqui, pega meu tablet, assiste aqui que é maior. Não quero, gosto mais aqui no celular. Porque às vezes é mais tablet confortável. É cringe. É mais confortável para criança que tá deitada na cama, virando com o celular para cima, né? O tablet é um pouquinho mais pesado e desconfortável para segurar, ainda mais para uma criança. Enfim, então eu queria jogar esse ponto também na conversa de que tem tanto a questão do nicho, de tipos de coisas que fazem sentido a gente fazer no tablet, e aí legal, mas às vezes, ou boa parte dessas coisas, a gente já consegue fazer muito bem no celular. E questões que são problemas pra gente, do tipo tela pequena pra ver um vídeo do YouTube, pra maioria talvez não seja. O celular já é suficiente, né? Então, enfim, não sei. Pra mim isso explica um pouco também essa questão da queda das vendas. É um dispositivo não essencial, o celular é essencial. O computador, pra quem trabalha, também é essencial. E o tablet, ele não é insubstituível por nenhum dos dois, né? E ele não faz nada infinitamente melhor do que você faria em um celular ou em um computador para a maioria das pessoas. Então não fica essa coisa meio... Qual é a do tablet, né? Para que ele serve, então? Qual que é o propósito dele no final? Então, eu sou meio suspeito porque especificamente o iPad mini 6 é o meu dispositivo Apple favorito. Apesar de eu não ter mais uma aqui, mas na minha época que eu usei, é o dispositivo da empresa, de todos. Ele é o meu favorito, assim, porque ele tem uma telinha maiorzinha, mas tem um áudio bom, tem uma imagem ok, apesar de ser a tela mais fraca de todos os tablets da Apple. Mas o tamanho dele, em específico, porque vale muito, eu acho que da experiência que você tá com aquele smartphone naquele momento. Porque naquele momento que eu tava usando o iPad mini 6, eu não tava com um modelo Ultra da Samsung, não tava com um modelo Max, então eu não tava com a maior tela de smartphone que aquelas empresas fabricam. Eu tava com a versão menor. Então casou demais pra mim usar o iPad mini 6. Primeiro que eu uso calça cargo, sabe aquelas cargo que tem um bolsão? Cara, ele cabe no bolso da calça cargo. É inacreditável, sabe? O Tasso tá segurando um Ultra aí, um S24 Ultra, que ele já é um iPad mini 6, porque ele já tem a caneta, já tem tela grande, tem uma tela inclusive melhor. Eu acho que ele nunca usaria um mini 6, entendeu? Eu preciso de um tablet que seja maior, que seja uma tela de um tamanho, uma dimensão intermediária entre o celular e o computador. A minha experiência foi, naquele momento eu estava com um smartphone realmente compacto, que na hora de que até mesmo para usar ali o Lightroom, quero editar essa fotinha, quero fazer esse Reels aqui pro Instagram, não era confortável para mim usar aquele iPhone aquele celular mais compacto, e aí o iPad mini 6 chegava perfeito ali para mim. E aí eu comecei cara, eu até fui, acho que igual ao Mobilon mesmo, vou me forçar a usar mesmo, assim, vamos forçar. Então, o Twitter era muito agradável, né? Porque eu não assim, uso ele mais, pequeno, então. aliás, o Twitter, né? Ele pequeno, o Mini 6, ele é para mim o tablet vertical. Você passa de 11 polegadas, é horizontal, não tem o que fazer. Então ele, para casar com os apps de smartphone, eu acho fantástico. Inclusive, se você não tem um iPhone e você faz coisas do dia a dia, de redes sociais e tudo, não, prefiro pegar um Android mais baratinho mesmo. Um iPad mini 6 consegue dar conta de apps do iPhone
como fazer upload em resolução boa pro Instagram, fazer até story. Cara, eu brinquei de fazer stories com a câmera frontal, ela é ultra-wide. Dá pra fazer stories com o iPad mini 6 e confortável pra segurar, tá? Você quer fazer uma live, abrir uma live ali em pezinho ali, tem muita coisa que de fato. Só que é aquela coisa, né? Ele é mais barato que um iPhone maior, só que ele já tá fazendo um comportamento de celularzão, né? Mas eu acho que assim, ele é meu xodó também. O problema é que não é porque ele é xodó que ele se encaixa casualmente na minha rotina. Eu realmente preciso daquele momento de falar, vou sentar agora, quero ler umas matérias, quero ler um PDF, e aí eu vou pra ele. Porque se for só uma matéria que eu tô no feed, sei lá, tô navegando nas redes sociais, caí num link ali, pô, quero ler essa matéria. Eu leio rapidinho no celular, eu não vou pegar o tablet pra isso, entende? Ele é muito mais confortável, seria se eu estivesse navegando por ele. Mas pra tarefa de ficar navegando, é uma coisa que eu nem quero estar navegando, né? Que já começa por aí, eu quero quebrar esse hábito de ficar na rede social. Então, se eu abro no celular, eu já abro pensando, sai logo daí, vai fazer outra coisa, né? Enfim, então, eu não sei, eu tô nesse momento que pode ser diferente de vocês também. Mas eu sinto que para muita gente, o tablet, ele é bacana, é muito legal você pegar um tablet com uma tela maior, a sensação de você estar manipulando com as mãos ali uma tela grande, é realmente muito gostoso. Mas no dia a dia, me parece que para quem tem o computador e o smartphone, isso aí já vai resolver, né? Comigo, o que eu tenho notado mais recentemente é que eu deixei um pouco o tablet de lado na minha rotina, principalmente de consumir conteúdo de manhã, ver as notícias, porque em função, né, de trabalhar como jornalista, tem muita coisa que você vê e você quer fazer anotação, ou quer mandar para alguém, ou whatever, e aí acabava sendo o flow no tablet mais complicado do que no computador, onde eu fico ali com as janelas abertas. Também daria para fazer no iPad, nananã e tal, mas assim, no dia a dia, né? Isso acabava sendo uma fricção. E aí eu passei a usar o próprio notebook. Então, agora, eu pego o notebook, ainda mais que é leve, tem a tela grande, e aí eu já vou resolvendo, já vou lendo, já vou resolvendo as coisas, já vou escrevendo, que é muito mais confortável no computador do que no tablet, mesmo tendo a capinha. E aí foi isso. Então, eu tava aqui pensando, eu não lembro quando foi a última vez que eu carreguei o meu tablet. Carregar na tomada, tá? Eu acho que tem uns 2 ou 3 meses que mudou pra mim. Eu tenho usado mais o computador. E por consequência na mochila, né? Porque você não tá carregando na tomada, você não tá levando ele na mochila. Não, não tô levando mais pra canto nenhum. Desligado. Eu tenho uma certa ideia de quando isso começou para usuários de produtos Apple, principalmente com a chegada do chip M nos notebooks. Quando chegou o chip M, que o negócio dura 20 horas de bateria, não porque assim, de fato, quando era Intel, qualquer iPad passava as horas de bateria de qualquer MacBook. Mas passava fácil. Assim, 10 horas do meu dia num iPad, 4 horas num notebook Intel, num Mac Intel, entendeu? Então, aí a própria Apple meio que tá começando a dificultar as coisas, porque quando mudou pro chip M, nunca mudou em relação à bateria e uso do dia a dia pros iPads. Mas, assim, quintuplicou pros Macs. Então, pro Tassos realmente não faz sentido. Se ele tem um MacBook Air M2, por exemplo, cara, não tem... 15 polegadas? Não tem tablet no mundo nenhum que faça sentido para um usuário assim. Sabe? E até mais recentemente, em viagem, cobertura, o que eu fiz? Eu instalava o aplicativo pela App Store na versão de iPad, baixava os conteúdos e já deixava para assistir offline. Aí via na tela grande também. Sim, não, e tem a questão, os aplicativos de iPad, eles estão vindo bastante. Assim, é fácil instalar um aplicativo de iPad no Mac. Ou só que o caminho contrário tá pouco ainda. Né? Então, tem mais coisas pro Mac vindo que era do iPad do que o contrário. Então, realmente, para um usuário de um Air M2, até o Air M1 já fez um certo estrago assim, em relação aos iPads, na minha opinião. Né? Então, para um M2, acho que não faz o menor sentido. Assim. A não ser, né, no meu caso, aqui, vai viajar de férias, eu prefiro 10 vezes levar o iPad. Mas 10 vezes levar o iPad. Porque, pô, não tem vetoinha, é mais fino do que um lápis. Cara, ele é mais fino do que um lápis. Então... Mas também olha o lápis que ele tá mostrando ali, né? Não, isso é porque as pessoas não estão vendo, né? Eu tô com É o senhor lápis, cara. Eu tô com um Apple Pencil com a capinha, mas se você medir, ele é mais fino do que um lápis. Sem vetoinha, que não esquenta, não pesa tanto, não esquenta tanto.
Então não faz o menor sentido sair de férias assim, vou viajar, vou sair do país se eu quiser levar um notebook pesado. Não, é desconfortável para mim. Então uma tela de um iPad funciona demais. É igual segurar a própria tela, assim. Pra editar as fotos da viagem, pra editar os rios da viagem, pra editar qualquer coisa. Quero resolver qualquer coisa. Tem o Safari, que o Safari já funciona como um desktop. Resolveu qualquer coisa que... eu tô sem 1 mega aqui, mas consigo resolver no iPad com o Safari desktop. Assim, pensando na minha rotina, eu lembro que eu usava bastante tablet nessa de 2011, até 2013, um pouco 2014. Depois meio que sumiu da minha rotina. E eu acho, assim, pensando nesse contexto que a gente tá falando sobre a gente usar o celular já para muita coisa, ou às vezes até o próprio notebook, seria difícil encontrar lugares para colocar o tablet na minha rotina, o que por si só já diz bastante sobre a natureza do tablet hoje. Tipo, tem um comentário que um leitor nosso deixou na comunidade, falando assim, olha, eu não acho que os tablets estão virando produtos de nicho, acho que eles sempre foram, né? Nesse sentido, assim, de que você sempre precisou achar um tempo, criar uma rotina em torno dele. Enquanto que com o celular ele tá no seu bolso o tempo inteiro e você tá sempre no celular. Tipo, você não entra na internet, mas você tá na internet o tempo todo, não é por causa do tablet ou do notebook, é por causa do celular. A maioria de nós, pelo menos. Então, aí eu lembrei dessa apresentação do Steve Jobs, dele parando, sentando na poltroninha, cruzando as pernas, etc. Tipo assim, ele tá criando um momento, saca? Aquilo não é o padrãozão da vida dele, não. Ele teve que parar pra fazer algo e agora ele vai pegar esse tablet dele e ter aquela experiência e tal. Então... Mas também essa época era uma ideia meio que assim, não tinha. Assim, a gente não era tão bombardeado nas redes sociais. Então, Sim. Eu acho que era uma ideia também de desconectar do smartphone, sentar e consumir o seu conteúdo. Hoje, a primeira coisa que faz num tablet é colocar as redes sociais do celular. Não faz joga o diferença. Instagram, joga o Twitter, joga o Facebook, tem TikTok, tem tudo. Então você vai tentar desconectar disso. Foi um negócio que eu até percebi agora, que eu poderia estar fazendo e não estou fazendo, né? Que é tirar as redes sociais do meu tablet. Né? Mas não, a gente senta, em vez de desconectar, não, tamo lá igual como estivesse no smartphone. Então vira outra tela, só que um pouco maior. A experiência de estar na internet meio que só se transfere entre os dispositivos que a gente usa de modo geral. Nesse caso, o notebook também a gente vai acessar tudo que a gente acessa no celular também e tal. Então, acho que esse contexto realmente contribui, né? É mais um pedaço desse quebra-cabeça para tentar entender por que os tablets não estão performando aí em termos de venda tão bem quanto já performaram um dia. Talvez sempre tivesse rolado essa ideia por trás dele de ser uma coisa de desconexão do padrão. E agora esse padrão se torna mais forte nas nossas vidas. Enfim. Então, se os rumores se tornarem realidade, vai ser mais desconectado ainda, porque os preços dos novos iPads tendem a subir 50%. Um negócio que era... Era um absurdo, assim. Um negócio que era 1.000 vai ser 1.500 dólares. Tá? Dólares, assim. Vai comer o novo Pro, porque vai ser a maior tela que a Apple já colocou num dispositivo, vai ser LED. Se os OLED, né? Se os rumores se tornarem realidade, de fato, assim, vai ser ainda mais desconecto aqui. Não vai fazer mais sentido pensar, o iPad do estudante. Não vai mais fazer sentido se o negócio começar a 1.400 dólares, sabe? Bom, sabemos que tudo isso irá mudar quando anunciarem o iPad dobrável. Não mexam no meu Mini. O seu Mini vai caber no bolso. Então, o Mini... Aliás, já cabe, vai caber no bolsinho do jeans. Mas faria sentido, pelo que eu sei, faria sentido o Mini ser o dobrável, né? O Mini? Ah, tá, pra ele ficar algo parecido com o Fold? Na verdade ele seria o abrível. O abrível. O abrível. Socorro. Seria porque o iPhone. seria o iPad Flip, né, cara? Ele é o abrível, porque ele começaria no Mini e aumentaria, entendeu? Seria mais nesse sentido do que ele... entendi agora. Por isso que eu tô falando, o tablet. Por isso, não, ele abria, ele é o abrível, entendeu? Ele começa no Mini e termina no tradicional. Aí faria sentido, do que dobrar o Mini não faz sentido, porque o Mini já é muito pequeno. Já que a gente está falando de qual é o papel do tablet, vamos complicar um pouquinho mais a equação, porque essa semana o Mark Gurman, que é um jornalista da Bloomberg, ele tem um histórico bastante positivo aí de trazer informações da Apple, coisas que a Apple vai fazer, vai lançar, disse que ouviu de um funcionário da própria Apple que a Apple enxerga
o Vision Pro, o óculos de realidade mista aumentada dela, como um substituto dos tablets. Então fica nesse lugar entre celular e computador. E aí, como é que vocês imaginam esse futuro a realidade aumentada ocupando o lugar de um tablet? Seria tipo, em vez de você sentar para ler pegando uma coisa na sua mão, um pouco maior, você senta para ler colocando uma coisa na sua cara já, saca? E aí você controla o tamanho, vai controlando a rolagem. Vocês acham que seria confortável essa experiência, tanto quanto em um iPad? Eu queria só começar dizendo que você tá errado, tá, Mobilon? Não é realidade aumentada, é computação espacial. Tá? Eita! Quer que você use computação espacial. Não. Eita, é realidade aumentada. A Apple quer que a gente fale computação espacial. Exatamente. Olha, exatamente. Tem um guideline pra se falar. Exatamente. A gente não faz realidade mista, realidade aumentada, a gente faz computação espacial. Mas assim, eu não sei se é uma parada do tipo... Eu nunca usei o Vision Pro, não usei ainda. Então, eu tô falando um pouco pelo que eu tenho observado de reações e tal. Ele me parece estar sendo pensado como algo que fica com você por mais tempo. Tipo, não chega a ser um celular, porque ele tá na sua cara, é pesadíssimo, parece um capacete do Ciclope dos X-Men. Então, tipo, não é tão confortável, não tem como você ficar com aquilo o tempo inteiro. Então o celular segue ali, mas acho que o nível de uso do aparelho que a Apple tá pretendendo ultrapassaria o que a gente tem aqui conversado sobre o uso do tablet, né? Então, tipo, não é simplesmente você fazer um tempinho ali pra fazer X ou Y que você faz com o seu tablet. É tipo, putz, se eu for assistir alguma coisa, vou colocar meu Vision Pro. Se eu for, sei lá, tive um tempinho livre aqui, eu vou colocar meu Vision Pro. Vou me comunicar com alguém, Vision Pro. Então, tipo, ele é logo depois do celular. Então, se ele entra logo depois do celular, faz sentido pensar que ele possa substituir o tablet, já que ele já vai fazer o que o tablet faz. Vai ser uma experiência diferente, as pessoas estão interessadas nisso. E acho que ele tem mais coisas nele que tornam a experiência única o suficiente para que a do tablet fique parecendo muito pequena, sabe? Muito... Não tem por que usar isso, sabe? Então eu consigo entender de onde vem essa ideia de que ele pode substituir o tablet. Acho que faz certo sentido. Eu acho que o limitador de um Vision Pro, vamos dizer que são dois, a qualidade da imagem, que ainda não testei ele para saber qual que é a qualidade da imagem, e duração de bateria. E a bateria é a principal porque se ele tiver uma bateria infinita, vamos dizer uma bateria com um fio de plutônio, sei lá, dentro da bateria, ele dura por 1 ano a bateria. Soa ridículo o que eu tô falando, mas saiu faz nem um mês, uma empresa lançou uma bateria que é feita de um material radioativo, mas a bateria não é radioativa. Mas nós temos o grafeno é a oportunidade. Tá perdendo tempo do grafeno? Esse eu não sei, mas essa bateria, ela dura 50 anos, então é uma bateria que ela nem é pensada para recarregar. Ela já está sendo disponibilizada comercialmente, inicialmente vai ser utilizada para dispositivos de IoT. Essa é uma notícia há 2 semanas, eu estava lendo sobre isso, e ela foi feita de uma forma que você consegue encaixar várias baterias para alimentar dispositivos maiores. Mas inicialmente está sendo pensada para dispositivos de baixíssimo consumo, tipo câmera de segurança, coisa de IoT, saca? Ela usa um material que ele é radioativo na composição, mas no momento que ele vira bateria, ele já não está mais emitindo radiação. É um esquema desse jeito, por isso que não tem risco, tá? Mas enfim, as tecnologias de bateria, elas estão evoluindo bastante nos últimos poucos anos por conta dos carros elétricos e vão evoluir muito ainda nos próximos 3, 4, 5 anos, né? Ainda por conta disso do aquecimento do mercado automotivo. A autonomia é muito baixa hoje em dia, ainda 400, 500 quilômetros. Os carros que já tem uma autonomia boa, é um número muito baixo quando a gente compara com a autonomia de carro a combustão. Enfim, eventualmente, tudo isso vai estar integrado nos dispositivos que a gente usa hoje. Notebook, tablet, smartphone e óculos de realidade aumentada. Baterias menores, baterias com uma densidade maior, né? A importância que é isso, uma densidade maior. Então, neste momento, um Vision Pro, ele substitui tudo que tem tela. Todas as telas ele substitui. Então, você não precisa do seu tablet, você não precisa do seu monitor externo. Mas eu ainda gosto de usar teclado e mouse. Sim, você pode plugar o teclado e mouse nele. Mas a capacidade de processamento do Vision Pro
é bem inferior à capacidade do meu MacBook. Sim, a Apple faz alguma integração ali para você rodar o MacBook no Vision Pro, já tem até. Mas já é um chip M2 lá dentro. Mas é um M2 que, por estar num dispositivo compacto, ele não vai ter a capacidade de dissipar calor como você conseguiria fazer, né, em um notebook. Enfim, tem esses desafios aí. Mas de fato, se a bateria não for um problema, já muda bastante o cenário para ele, né? Não, mas a bateria dura 2 horas, é um negócio... Não, vergonha. É muito pouco. E ainda você tem que ficar Ele carregando substitui todas as telas por 2 horas. Você tem que ficar carregando um fio, carregando a bateria, né? Na sua mão, assim, literalmente. É meio trambolhão hoje. Não, o fio pra mim faz sentido porque você tira o peso da bateria da cabeça. Aí... Não, faz sentido, tecnicamente, mas não é confortável. Assim, eu só acho que... Eu não testei, mas eu só acho que, assim, se o Apple Vision Pro já não rodar, por padrão, todos os apps de iPad, a Apple já tá errando já. Faz total sentido, velho. Você tá interagindo com seu dedo virtual, sua mão virtual lá, mas você tá interagindo com uma tela que seria um toque virtual. Então já era obrigatório que todos os aplicativos de iPad já tivessem, por padrão, no Vision Pro. Isso já ia mudar totalmente a experiência. Mas só que a gente sabe que não tem YouTube, não tem Disney Plus, né? Não tem essas coisas assim. Netflix. Sim. A Disney tem. Da Disney tem, né? Mas o YouTube tem que ser no navegador. É porque é opcional pro desenvolvedor. O que é estranho, mas... O que é estranho, mas a Apple já lá no começo já poderia já ter... Não, aqui ele vai... Se o Vision Pro rodasse iPadOS, já faria sentido também, porque você joga a tela do iPad na sua cara e acabou. Não, tá doido? Não, mas... Sem adaptar os aplicativos? Não, mas você entende que você pode pegar a janelinha? Você tá vendo uma janela. Ah, tá, só a janela ali. Eu sei que tem a interface dos apps e tal, que vai responder aos olhos e tal, o menu aos olhos, mas no final, quando você abre alguma coisa, você abre um retângulo. São telas. Entendeu? Sim. Você é bem parecido, inclusive. Vamos dizer, você abre a App Store, você ainda vê um quadrado, você não vê uma App Store que sabe que ela continua e não tem que vem na sua mão, assim, como um ícone tridimensional, tá ligado? Não é um, sabe? É o Tony Stark criando o terceiro elemento ali pra armadura dele, né? Sabe? A Apple Store virou uma fumaça, uma fumaça 3D. Não é. Ainda é um app, sabe? Mas tem os relatos, aí a gente até deu a notícia, agora eu não lembro todos os detalhes, mas que o Vision Pro vai levar 4 gerações para chegar no que a Apple idealiza para ele como computador espacial. Eu ainda levo... Cara, isso... Não. 4 gerações? Tem 10 anos pelo menos. E não significa 4 anos. Não significa 4 anos. Exato. São 4 gerações. Uhum. Não vai ter Apple Vision Pro 2 ano que vem. Não vai ter. Mas vocês acham que são 10 anos? Vai ter muita atualização até lá, mas não vai ter o 2. É que a gente não sabe o que a Apple idealiza, né? Especificamente. Se for lente de contato, talvez demore um pouco mais. Uhum. Mas aí se ele chegar pelo menos no tamanho do meu óculos aqui, ou pode ser um pouquinho mais grosso, né? Assim, tipo o HoloLens? Já fica bem bom. Assim, 10 anos é um bom tempo para pensar. Será que vai ter tablet daqui a 10 anos? Já é um bom tempo pra pensar, assim. 10 anos é muita coisa, gente, pelo amor de Deus. 10 anos é muita coisa e se a tendência for o aparelho, o trambolhão, diminuir de tamanho, ficando mais compacto, ficando mais confortável, aí ficaria mais difícil de justificar a posse de um tablet. Até o smartphone. Mobilon discorda. Mobilon acho que o smartphone fica aí por mais tempo, né, cara? Eu queria, porque tirar foto com a cara é muito, é muito ruim. Você precisa só encostar assim, colocar o dedinho, tá ligado? Eu quero tirar meu óculos e fazer a composição. A gente precisa ter um dispositivo no bolso e o smartphone já é o formato ideal. Então, acho que por mais que tenha uma realidade aumentada, um óculos, alguma coisa, quem faz isso bem já é o smartphone. Eu não consigo pensar em um outro formato hoje. Claro que se a gente pega antes do smartphone, também não dá para imaginar, né? Mas na história nunca teve um dispositivo igual o smartphone de agregar tantas coisas ali com você no seu bolso. Então, por isso que se a humanidade existir, se a IA não tiver acabado com tudo daqui 10 anos, ainda o smartphone estará lá com a gente. E nisso, o Elon Musk ouvindo esse podcast, dando risada e pensando no que eles estão fazendo lá nos laboratórios secretos da Neuralink, hein? Coloca um chip. Daqui a 10 anos é um chip no cérebro, irmão. Aí sim, a App Store vai estar na tua mão. Você vai fazer assim no ar, ela vai se materializar. Fumaça.
negócio que eu tava pra jogar aqui na roda, e aí eu queria saber a opinião de vocês, a gente tá falando sobre tablet, e notem como a conversa sempre caminha pra Apple. A gente tá falando praticamente só de Apple nos últimos muitos minutos. Por que vocês acham que é assim? Tipo, ok, a Apple é a que vende mais. Agora, eu queria saber quais são os destaques das outras marcas, porque beleza, tem a Apple aí, só que ela, por exemplo, custa muito caro no Brasil. E o que as outras fabricantes, até que aparecem aqui na lista, Lenovo, Huawei, Xiaomi, elas não trazem nada de interessante, de inovador? São realmente produtos apenas utilitários? Eu posso falar pela experiência que eu tenho com Samsung, porque assim, eu ainda acredito que a Apple está carregando o mercado de tablets nas costas, assim, no sentido de que se você quer comprar um tablet de 2 terabytes, só tem o iPad, entendeu? Eu acho que ela leva a sério esse produto, ela leva a sério o produto tablet. E ela carrega o que tiver que acontecer com os tablets nas costas, infelizmente. A Samsung, por outro lado, eu acredito que ela carrega os tablets Android nas costas. Assim, é a única que de fato também está levando a sério, também está levando a sério até no Brasil, com ações no Brasil. Na verdade, ações exclusivas para o Brasil, porque se alguém quer comprar um S9, já vem com capa, teclado e a caneta. Então, já é um pacote muito mais completo, por um preço mais acessível. Então, para um estudante, para uma pessoa que está procurando até uma alternativa para trabalhar mesmo com planilha, com e-mail, com texto, escritores mesmo, né? Criadores de conteúdo, copywriters, né? Aquela pessoal do copy. Então, o tablet Android dá conta para todas essas funções, assim, com o pé nas costas. Tem muito desempenho, tem tela boa, tem áudio, e já acompanha a capa teclado, como eu falei. Então, é um negócio exclusivo pro Brasil. Eu acho que ela está carregando. Inclusive, acho que ela vai atrás até das empresas para tentar as parcerias que a Apple consegue naturalmente, porque também a questão do mercado de desenvolvimento, né? Você tem o lado que, por exemplo, se tá vendendo mais tablet e iPad, faz sentido para 2 caras se juntarem e criarem uma empresa. Sei lá, vamos criar um aplicativo novo. Qual é a plataforma que faz mais sentido? Vamos fazer para um tablet, mas qual é a plataforma? O usuário Apple geralmente topa pagar mais, né? Ou topa pagar por aplicativo. Então, sei lá, fazer uma empresa de 4, 5 pessoas, sustentar as famílias, pagar as contas, tirar férias. Faz mais sentido desenvolver realmente um iPad, que está vendendo mais. E do outro lado, a Samsung não está calada, ela vai atrás. Então, nos lançamentos, ela foi atrás do LumaFusion para lançar. Ela foi atrás do... eu consigo lembrar de cabeça o LumaFusion, que não tinha, só tinha pro iPad e tal. E aí ela foi lá, anunciou que ia ter, levou a empresa pro palco, sabe? Então eu vejo eles indo atrás mesmo quando não conseguem. Lógico que tem aquele marketing no começo do lançamento, depois dá uma abandonada, né? O LumaFusion ainda tá na versão 1.0, ainda fica aquela coisa, cadê? Lógico que... Mas ela tá tentando, pelo menos, segurando E eu vejo as outras, infelizmente, eu vou ter que falar isso, mas eu vejo as outras, a Huawei, a Xiaomi, meio que tentando fazer o tablet Android mais parecido com o iPad possível, no design, na capa, para tentar mesmo pegar aquele público que quer aquela cara de iPad, mas já usa o Android, mas não tem atuação forte aqui no Brasil, por exemplo, ou em mercados mais menores, né? Vai atuar em gigantes lá, né? Na China. É muito fácil vender tablet na China. Quero ver passar pelo mercado brasileiro aqui. E a Samsung pelo menos faz esse esforço, né? E o Google, cara? Tablet do Google. Cara, o Google abandonou, né, velho? Abandonou, aí veio os dobráveis, ele abandonou total, né? Aí veio os dobráveis, ele viu que faz sentido adaptar pro dobrável. Anunciou a volta de um tablet, que na verdade não é um tablet, né? É tipo um Alexa, não é um tablet. Você não vai comprar aquilo ali pra estudar, não vai. Você vai comprar pra deixar na sua mesa e falar com ele, assim. Ele lançou uma Echo Display, não sei nem como é que chama as Echo Show? O Google lançou uma Echo Show. Ele lançou um iPad. Quem tava correndo por fora nisso dos tablets durante um tempo foi a Microsoft, né? Que tinha... O Surface. Aliás, o Surface era meio tablet, meio não tablet, dependendo da versão. Ainda é, né? Uhum. Mas o problema é a interação do dedo no Windows. E o preço também, né? Porque eu tô vendo aqui um Surface Pro... R$13.280. Caceta, bicho. É Mercado Livre. É um Intel i7 de 12ª geração, 16 GB de RAM, 256 de SSD. Que sinceramente
perde pra qualquer iPad Pro M2. Desculpa. Ele é um notebook híbrido, se for ver, né? Só que aí ele não é tão bom quanto o notebook, porque é aquela capinha com teclado de borracha. E também não é tão bom quanto um tablet, porque, cara, é um Intel i7, saca? Não se compara ali a experiência de usar um tablet. Enfim, essa é outra categoria que, olha, se a de tablet tá com dificuldade, a de híbridos, então, nunca vingou muito, né? Principalmente fora dos Estados Unidos. Assim, um dos motivos, hoje, eu acredito que por a Apple vender menos iPads, principalmente no Brasil, são os tablets da Samsung estarem tão bons e já complementados com capa e caneta, né? E para quem já usou um tablet Samsung que tem o modo DeX nativo, para mim é a melhor experiência, assim, de verdade. Um Android abertão, assim, é um celularzão ainda é um Samsungão S alguma coisa, sabe? Um Note 20 tablet, assim, ainda é. Mas quando você entra no modo DeX, que você ainda consegue usar com a mão, não precisa teclado, no mais, consegue usar com a mão. Pra mim a experiência muda, assim. Mas se você complementar com o teclado, e, meu Deus, vira um notebook, velho. Se você plugar no... De verdade, se você plugar no monitor e deixar alguém usar, alguém vai pensar assim, não, primeira pessoa, esse Windows tá diferente. É nesse nível, assim, o DeX é nesse nível, assim, de tão desktop que ele é, mas ainda com umas características ali que dá pra puxar com o dedo e tal, mas ele é bom mesmo. Assim, é a minha interface favorita de trabalhar num tablet, de usar um tablet, por exemplo, da Samsung. Eu nem uso no modo normal, eu uso já no modo DeX ativado o tempo todo. Eu acho que o DeX... Assim, outra coisa, né? Como eu falei que a Samsung lança uma coisa e depois para. O DeX é uma coisa que eu falei num vídeo meu anterior, até conversei com o pessoal da Samsung, ele tá abandonado. Eu recebi palavras assim que, de fato, assim, a gente sabe, a gente reconhece que ele tá um pouco abandonado, assim, essa parte do DeX. Precisa realmente evoluir. E do lado da Apple, a Apple demorou anos para lançar algo parecido, e quando lançou já é um negócio assim que, na minha opinião, é incrível, né? O Stage Manager, quando funciona nos iPads Pro M1, você joga 4 aplicativos na tela do iPad e 4 no monitor, né? Então você tem 8 aplicativos abertos ao mesmo tempo, mas com essa sensação de estender a tela. Então você pode pegar um app e arrastar para o outro monitor, né? Os tablets Android, eles não fazem isso. O DeX, ele só abre no monitor ou só abre no tablet, ele não abre os dois ao mesmo tempo. Ele não estende e nem espelha, ele separa praticamente. Então o da Apple, ele estende. Pode espelhar? Pode. Mas ele estende. Então ele é essa sensação de desktop mesmo. Então se tá rodando uma coisa que eu só estou exportando até um vídeo aqui, eu posso fazer outra coisa no monitor. Ou se eu quiser simplesmente jogar para lá, eu jogo. Ele tem essa continuidade. Então isso demorou, mas hoje tá super refinado. A primeira versão, óbvio que fez uma polêmica, mas hoje tá super refinado e, na minha opinião, o Stage Manager passou do DeX, porque o DeX deu uma parada. Eu voltei a falar da Apple de novo, né? Porque é a única que tá levando a sério. Não tem como, né? Não pra tem falar como. De tablet. Mas fala aí, cara, então, já que a gente voltou pra falar de iPad de novo, né? O que você vê no tablet da Apple que permite que você trabalhe, né? Você citou no começo do programa também, permite que você trabalhe e faça suas coisas de criativo no iPad, mas você ainda não consegue fazer isso num tablet com Android, por exemplo. Primeiro, eu queria deixar claro que eu ainda sinto muita necessidade de algumas funções e características no próprio iPad que fariam ele ser um produto melhor. Eu não estou falando que ele é perfeito, ele não é perfeito. Você vai ser xingado de um jeito ou de outro, então só fala. Não, mas relaxa. eu só vou pontuar algumas coisas. Por exemplo, que eu gostaria até que ter até acesso a uma pessoa da Apple para poder indicar ou dar uma dica, né? Porque, por exemplo, o iPad, ao contrário de tablets Android, o iPad ainda precisa de usuários. Eu ainda acho que o sistema tinha que dar a opção de você criar novos usuários, para que eu use, ou faz falta mesmo, verdade. Um pai use, a mãe use, o filho use, o mesmo dispositivo possa ser dividido. Eu acho que para quem usa com monitor plugado, ele ainda tinha que funcionar com a tela desligada, o que ele não funciona. Então são esses pequenos detalhes, assim, eu acredito que o tablet sozinho, ele poderia ter duas portas USB, já ajudaria bastante, porque com o teclado, eu ganho, o teclado oficial da Apple, eu ganho uma porta USB a mais. Mas eu acho que se ele tivesse uma porta, por exemplo, de cada lado USB-C, nossa, isso já ia fazer uma grande diferença para quem vai plugar um monitor e vai plugar outra coisa do lado, sabe?
Mas aí eu não saberia em que momento ele tá de ponta cabeça, porque eu uso o buraquinho do USB pra saber se ele tá de ponta cabeça. Não, mas aí você usa o volume. Teria que fazer isso. Né? E obviamente trazer mais apps de Mac, né? Porque é possível integrar os dispositivos com chip M alguma coisa, né, da Apple. O Apple Silicon é possível integrar esses sistemas. Então tá indo muito aplicativo de iPad pro Mac, mas tá vindo pouco. E falando em aplicativo, só pra galera que até me acompanha, que até tá assistindo isso porque me segue, pra ter uma noção, eu já abordei sobre esses assuntos, mas, por exemplo, no meu nicho, tá? Pro iPad, o Affinity Photo, que pra mim é o Photoshop definitivo, então eu quero fazer uma montagem legal, hoje eu não preciso nem do Photoshop no Mac, apesar de assinar, apesar de ter, se eu quiser fazer uma montagem legal, o Affinity Photo, ele me dá conta, apesar de existir o Photoshop para iPad, e só para iPad, a versão. Só que eu não acho que ele está maduro o suficiente. O Affinity Photo é mais maduro. Assim como o Affinity Designer, que seria a versão do Illustrator para o iPad. Se você pensar também, assim como o Darkroom, que é um aplicativo de edição de foto RAW, ele também só existe no mundo do iPad. O DaVinci Resolve, que é um software de edição de vídeo profissional, nível cinema. O DaVinci Resolve, versão full, desktop, ele está rodando no iPad. Você pode desbloquear todas as funções da versão desktop no iPad e só no iPad. Não tem nem sinal disso chegar no Android um dia. O Final Cut, o próprio Final Cut da Apple, né, que é outro software de edição profissional de vídeo, a Apple adaptou para o iPad. Eu testo ele desde o dia do lançamento, desde o dia 0 praticamente. O LumaFusion, apesar de ter para Android também, ele está muito mais avançado no iPad. O iPad, em relação à ilustração, o Procreate é o aplicativo... eu não posso nem citar outro. O Procreate é o aplicativo definitivo para quem é ilustrador hoje em dia. Assim, não existe nada parecido em um mundo Android. Em breve vai chegar o ZBrush, que é um software de modelagem 3D, que hoje você tem até gratuito no desktop. Você tem o Blender, que eu não duvido que em breve chegue no iPad, mas o ZBrush, nível assim, eu quero a galera, sei lá, modela o Thanos, sabe? Usa ZBrush, é nesse nível de profissional, ele tá no iPad e nem sinal de chegar num tablet Android. Além dos softwares de música, de teclado, de pedais de guitarra, que tem uma latência muito baixa, o Mobilon já deve ter testado alguns, que sabe como é. Então é um mundo criativo muito grande, que poderia ser muito mais abordado pela Apple, poderia ser muito mais tratado pela Apple, né? Nem cheguei a citar apps mesmo assim de profissionais, até tem de medicina só exclusivo para iPad, tem de construção só exclusivo para iPad. Você vai ter uma experiência de realidade aumentada. Assim, eu já fui na Globo, alô Tassos, eu já fui na Globo para uma inauguração de um estúdio, e quando você chega lá, você tem uma experiência de realidade aumentada para ver todo o estúdio. É no iPad, porque foi mais fácil desenvolver aquele negócio ali, porque até a própria Apple tem esse ARKit, né? Então, é um mundo totalmente diferente do Mac, mas também muito rico, e que, na minha opinião, em 2023 foi abandonado pela Apple. Mas aí que tá. São todos os exemplos que você cita, eles casam com a lógica que a gente citou durante o programa todo, que são exemplos mais nichados. Só isso não sustentaria o produto iPad ou o produto tablet, saca? Seria um device tipo uma Wacom, sabe? Uma tabletzinha da Wacom de desenhar. Eu acho que só isso não seria o suficiente para a Apple estar mantendo o iPad, ou para outras empresas manterem também suas versões de tablet Android. E quando a gente fala dessa queda de 20% nas vendas... fica claro que é realmente isso, é um dispositivo não essencial. A qualquer aperto econômico, qualquer crise, qualquer marolinha, o pessoal vai parar de comprar e vai manter só o essencial, que é um smartphone bom e um computador para trabalho, né? Ninguém precisa de mais nada além desses dois. Não, com certeza, porque um Wacom de R$200 você consegue desenhar também. É claro que quem tem o talento vai desenhar até no papel higiênico.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você ainda usa tablet hoje em dia? Você vê necessidade de ter esse dispositivo além do smartphone e do seu computador? Manda seu comentário no Caixa Postal Tecnocast lá no Telegram ou também no nosso grupo do WhatsApp da Caixa Postal. O link tá na descrição deste episódio. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. @Josué de Olive, com V mudo no final. @barba com 3 As no final. E @Tassius, THASSIUS. Esse episódio do Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outros semana que vem. Até lá! Valeu! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.